Isso aí, galera, estamos aí em mais um vídeo para falar aí desse tema tão abençoador que Deus tem nos direcionado, que é os sinais dos últimos dias, né? A gente tem estudado aqui, tem falado até coisas trazidas da atualidade, e hoje nós vamos falar um assunto muito bacana sobre o arrebatamento, né? Exatamente. E eu gostaria que você se ligasse aí em tudo que vai ser direcionado biblicamente. É interessante que quando a gente fala de arrebatamento, né, também tem algumas teorias, teologicamente falando, que se a igreja vai ser arrebatada, se a igreja vai passar pela tribulação, mas existe também muita coisa, acho que eu posso dizer como um mito, né, que não está na Bíblia e muitas pessoas falam e acaba as pessoas achando que isso que vai acontecer mesmo. Então a gente espera que nessa aula você tenha uma compreensão bíblica a respeito do arrebatamento, porque está na palavra do Senhor, faz parte dos sinais da volta de Cristo, né, o arrebatamento da igreja, e a partir de então melhore o seu estudo bíblico, sua caminhada também, seus estudos sobre o Apocalipse, baseado na palavra do Senhor, né, não em mitos ou em situações. A gente vai estar falando dentro daquilo que a gente crê como igreja, aqui em Valo Velho, e espero que te ajude bastante aí nos seus estudos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos estudando aqui, por essa videoaula, ó Pai, Senhor, pela vida do Daniel, pela vida do Eduardo, Senhor, da Michele, de todo mundo que tem nos ajudado aqui nessas aulas, ó Pai, e que seja mais uma aula que venha de encontro ao coração, Senhor, daquele que estiver aí do outro lado, aí assistindo a gente, ó Pai, e venha trazer luz, venha trazer crescimento da palavra, através do estudo, e principalmente, ó Pai, como a gente sempre tem falado, em todas as nossas aulas aqui dos jovens, venha trazer um despertamento para nós como igreja e também que a gente possa vigiar, Pai, porque a Tua palavra diz que a gente tem que vigiar, porque a gente não sabe o dia nem a hora, Pai, e o Senhor pode vir de repente, ó Pai, e como nós vamos hoje estudar no arrebatamento, é não abrir e fechar dos olhos, ó Pai, a igreja será arrebatada. Então, ó Pai, que a gente possa se firmar nessa palavra e ficar firmes e fortes com as nossas vidas em santificação na Tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galera, Daniel. E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui nós, né, para estar levando essa aula aí para vocês. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu queria só ainda dar uma terminada naquilo que nós falamos na semana passada, das questões dos acontecimentos de preparação para a vinda do anticristo. Nós falamos na semana passada da questão de o acordo entre Israel e os Emirados Árabes, e aconteceu outra coisa interessante. Depois de 70 anos, um avião pôde passar no espaço aéreo da Arábia Saudita. Então quer dizer, o que acontece isso? São sinais que a gente precisa começar a enxergar. Depois de 70 anos, começa a ter esse acordo com os Emirados Árabes, o espaço aéreo da Arábia Saudita é liberado para Israel, e isso a gente precisa estar atento a essas questões, porque já é uma preparação para aquilo que Jesus ensinou para a gente estarmos preparados. E hoje nós vamos falar da questão do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Nós vamos ser arrebatados, nós vamos ficar, a igreja, como que é? Então eu vou estar lendo um texto aqui e nós vamos, em cima disso, trazer alguns pontos da questão do arrebatamento. Certo, pastor? Certo. Lá em 1 Tessalonicenses diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça com os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, o tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brando, e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram ao encontro do Senhor nos ares, irão ao encontro do Senhor, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro texto que nós vamos ler, quando Paulo, lá em Tessalonicenses, ele exorta em relação à questão do arrebatamento. E uma coisa interessante, irmão, que nós temos falado aqui nas aulas, é a questão da ignorância. Paulo falou: irmão, quero que não seja ignorante acerca dessa volta de Jesus, do arrebatamento, em essa questão. Para nós não sermos ignorantes, irmão, nós precisamos estudar, precisamos buscar na Bíblia. E o Paulo fala
em relação a como vai ser esse arrebatamento. Quando será, como será, quem vai subir, quando será. Isso são questões que são levantadas para a gente e nós, como cristãos, nós devemos saber isso daí, certo? A Bíblia fala num abrir e fechar de olhos. Irmão, quanto nós estamos preparados nessa questão. O apóstolo Paulo, ele fala assim que uma trombeta será tocada para anunciando a volta de Jesus. E nós seremos o que? Arrebatados, seremos levados aos céus, seremos arrebatados à presença do Senhor. E quem vai participar desse arrebatamento? Certo? Aí fica aquela questão, quem vai ser arrebatado, quem vai ser primeiro, quem não vai, quem vai ficar na grande tribulação, o que vai acontecer. E essa questão do arrebatamento, nós como salvos, nós devemos saber, certo? Que nós seremos arrebatados pelo Senhor, certo? Nós como crentes convictos, Paulo falou, não quero que seja ignorante essa questão, primeiro os mortos serão levados ao Senhor, depois nós que precedemos ficaremos vivos, seremos arrebatados. Mas irmão, para essa questão, para que eu possa passar por esse arrebatamento, para que o Senhor me eleve até Ele, eu preciso o quê? Conhecer, saber que eu preciso. Paulo fala, não seja ignorante quanto a isso. E bom, quando nós trazemos essa aula, é justamente isso, para estar orientando nessa questão. Quem vai participar do arrebatamento? Todos os mortos, salvos por Cristo, serão ressuscitados pelo Senhor e serão arrebatados. Todos os mortos. Todos os servos fiéis que Jesus, que estiverem vivos, serão transformados. Olha uma diferença aí. Por que eu trouxe essa questão? Os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Pastor, sabe qual é essa transformação que nós vamos passar, pastor? A palavra do Senhor, ela vai falar que a gente vai receber um novo corpo, né? Então vai ser uma transformação. É uma transformação assim radiante, né? A gente pode dizer, porque a santificação completa, uma né? santificação, porque quando Jesus ele morre e ele aparece para os discípulos, o que os discípulos viram? Viram que ele estava diferente, né? Tanto que os discípulos pensaram que ele era um espírito, né? Sim. Então, nessa mesma característica, nós seremos transformados. Sim. Nós seremos o que? Nós passaremos por essa transformação, que é o que? É o Senhor mortificando o corpo, a carne, certo? Aqui entra a questão a gente pode comparar o batismo, deixando para trás a morte, certo? O velho homem, deixando o corpo de pecado e indo para um corpo imaculado, um corpo sem pecado. Sim. Certo? É aquilo que era o Adão, certo? Antes do pecado. Antes do pecado. Porque antes de pecar, o que aconteceu? O Adão, ele tinha um contato com Deus, todos os dias o Senhor ia passear com ele. E quando Paulo traz essa questão dessa transformação, é o que? É nós sermos transformados. É a transformação que nós vamos passar, certo? Para o encontro do Senhor. E como vai ser essa transformação? O que eu vou ser? O que eu vou deixar de ser? A importância, irmão, é nós sabermos que eu preciso me preparar para esse encontro, certo? Quando o Senhor traz lá a parábola das 10 virgens, que existia toda uma preparação, precisava ter o quê? Ter o azeite para queimar, precisava tudo isso. Irmão, se eu não estiver preparado, eu não vou ter esse encontro com o Senhor. O encontro do noivo com a igreja, que é Jesus. Se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir ser o que é arrebatado. Eu não vou conseguir passar por essa transformação. Quando a gente traz desse novo corpo, como será o arrebatamento, o que a Bíblia ela traz para a gente, que vai acontecer por etapas. Os salvos, os mortos estarão e serão transformados, serão arrebatados antes da grande tribulação, certo? E quando ele fala dessa questão da transformação, irmão, é muito importante a gente entendermos que muitas vezes nós temos nos preocupado muito com o que é material, certo? Nós estávamos até, antes de nós começarmos a aula, a gente falando da questão até de um assunto assim em relação aos nossos corpos. Irmão, devemos ter cuidado com nossos corpos, devemos, mas eu preciso cuidar muito mais daquilo que é o que? A minha alma, cuidar daquilo, certo? Aquilo que o Davi, ele falou assim, a minha alma tem sede de ti, né? Buscar na palavra, certo? Eu preciso ter sede do Senhor. Muitas vezes eu quero ser arrebatado, muitas vezes eu quero chegar ao céu, muitas vezes eu quero encontrar Cristo, mas eu não me preocupo com como que eu posso alimentar minha alma, de que forma eu vou alimentar minha alma. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre os finais dos tempos,
no que eu estou me preparando, certo? O que eu estou me embasando, onde eu tenho colocado a minha fé, não é mesmo, pastor? Onde eu tenho deixado, certo, assim, que o Senhor trabalhe na minha vida. Nós começamos agora uma campanha de 40 dias de jejum. Eu tenho que pensar assim, não, eu vou a fundo, eu vou participar, eu quero mais do Senhor, eu quero buscar mais de Deus, eu quero estar mais próximo de Deus, porque eu quero encontrar com o Senhor. Irmão, nós aqui não estamos prevendo que Jesus vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 1000 anos, mas irmão, o Senhor falou que nós devemos estar preparados, e tudo que tem acontecido no mundo tem nos direcionado ao que é um final rápido disso daí, um final pelo que nós vemos aí das estatísticas do mundo, essas coisas, esse mundo não vai durar muito mais. Eu acredito que o Senhor já está próximo de voltar. E se eu não tivesse me preparado, se eu não entender quem vai ser arrebatado, como será o arrebatamento, como eu tenho que dar para ser arrebatado, irmão, com certeza eu vou ficar, não é mesmo, pastor? É verdade. Essa questão da gente fazer uma análise, a gente está muito preocupado, né? A gente vê as pessoas muito preocupadas com coisas que não deveriam se preocupar, né? O cuidado da alma, do espírito, você está com a sua vida preparada diante da presença do Senhor, ela é muito importante e fundamental, porque nesse momento é o que vai fazer a diferença no arrebatamento da igreja. Exatamente. E é interessante, né, que nós, com todos esses acontecimentos, recentemente eu fiz um curso aí online e um dos palestrantes falou assim: o mundo não vai ser mundo depois que passar essa pandemia, será um outro mundo, será uma outra realidade, será uma outra realidade para o ser humano. Aí ele fala na questão do quê? Do comportamento, na questão do amor, certo? Na questão das realizações, porque ele fala assim, o mundo vai ficar mais duro. Ele fala assim, hoje diz assim, nós estamos vendo a questão que agora com essa pandemia as pessoas estão sendo mais solidárias. Ele falou assim, até entendo, mas ele falou, a partir do momento que acabar a pandemia, que as pessoas começarem a correr atrás do prejuízo, ele falou assim, vai ser um outro tipo de ser humano, vai ser outro tipo de pessoas. Por que nós estamos falando isso? Porque a Bíblia, ela nos mostra que grandes coisas extraordinárias acontecerá durante o arrebatamento. Se você for lá ler em Apocalipse, muitas coisas vão acontecer. E uma das coisas são que perseguições, o amor de muitos vão esfriar, certo? Muitos vão deixar de amar. E é interessante que ele fala que durante o arrebatamento, coisas que vão deixar o mundo em pânico. O mundo em pânico total. O que tem deixado o mundo em pânico total? Essa pandemia hoje que tem acontecido. Mas irmão, a Bíblia fala que isso é só o começo. Será um momento onde muitos irão lembrar dos ensinamentos cristãos. Esse estudo que nós estamos fazendo, porque quando acontecer todo esse mundo, toda essa catástrofe, tudo isso que está acontecendo, o mundo já está em pânico, mas que vai ser 100 vezes pior do que nós estamos vendo hoje, muitos daqueles vão lembrar, muitos daqueles que conheceram o ensinamento cristão, falaram assim, mas um dia a igreja falou isso para mim, mas um dia isso aconteceu, só que pode ser muito tarde, pode ser o momento que você vai lembrar, mas pode ser que seja muito tarde, o arrebatamento já aconteceu, e aí o que você pode esperar desse momento? Hoje nós vemos essa questão de pandemia, essa questão de guerra, essa questão de fome, essa questão, uma série de coisas, mas vai ser muito pior, porque quando você vê que o ser humano ele vai pensar em si só no momento dele, quando ele vai pensar somente nos materiais dele, somente para ele, que começar uma guerra de personalidade, começar uma guerra de consciência, que eu preciso para mim, que tem que ser para mim, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, o que acontece? Quando o amor de muitos esfriar, aí nós vamos ver que é um momento de dificuldade para a raça humana, e nós como cristãos, o que nós devemos fazer agora? Nós temos que orientar as pessoas, eu tenho que pregar, eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar. Hoje nós estamos vivendo um momento que diz aí que é o novo normal, né? O novo normal, que é a pregação online, que é o evangelho pregando de certas formas, mas irmão, eu tenho que me engajar, certo? E eu já falei aqui outras vezes, irmão, eu só vou falar daquilo que eu creio. Irmão, se eu não creio que Jesus vai voltar, eu não vou falar disso. Irmão, se eu não creio que eu vou ser arrebatado com a igreja, eu não vou falar disso. Irmão, se eu não creio que esse mundo vai acabar pelo que a palavra de Deus fala pra gente, eu não vou falar disso. Então, irmão, se eu não crer nisso, com certeza eu não vou pregar. Se eu não crer que Jesus morreu por meus pecados, que
morreu, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu ao céu e falou que vai nos buscar, eu vou viver uma vida de oba-oba, certo? Eu vou viver uma vida, tá tudo bem, o mundo tá globalizado, o mundo tá melhor, mas não, se nós não conseguirmos nos inteirar, eu vou ficar. E nessa questão que nós falamos assim, eu quero saber como vai ser o arrebatamento, eu quero saber como vai ser meu corpo, vou ser transformado, não vou ser transformado, vou deixar esse corpo mortal, vou ter um novo corpo, vou conhecer as pessoas do corpo. Primeiro eu tenho que me acertar aqui. O que eu quero de Jesus, o que eu quero buscar, eu quero ter mais intimidade com Deus. A igreja está trabalhando na questão das pessoas estar mais próximo a Deus, ter mais intimidade, buscar mais a Deus. E o que eu quero, o que eu tenho feito com isso? Um dos pontos, esse grande acontecimento aí é o que? É o papel da igreja. Qual o papel da igreja nesse momento? Certo? Além de amar, além de falar de Jesus, além de testemunhar. O papel da igreja é o que? É divulgar que nós seremos transformados, seremos arrebatados, que nós vamos subir aos céus, por quê? Porque nós cremos na palavra, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Certo? O outro ponto, o Senhor descendo do céu. Lá em 1 Tessalonicenses, porque o Senhor mesmo descerá com grande brando, e a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, a palavra diz, o Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, ele fala, porque o Senhor mesmo Jesus, se eu não acreditar que Jesus vai voltar, eu não vou gritar para o mundo que Jesus vai voltar. Se eu não acreditar que Jesus vem nos buscar, eu não vou falar. Mas em Tessalonicenses fala que o mesmo Jesus que esteve aqui no seu ministério, que morreu, que ressuscitou, esse mesmo Jesus vai vir buscar a gente, irmão. E nós precisamos aqui entender isso. Então, da questão do arrebatamento, esses pontos, a questão, quem vai participar? Se nós entendemos que Jesus vem nos buscar, se nós entendemos que eu tenho um trabalho a ser feito, que é divulgar o nome de Jesus, se eu entender que o Senhor vem buscar a sua igreja, segundo ponto, é o mesmo Jesus que subiu ao céu, ele vem me buscar, não vai ser um arcanjo, não, é Jesus, é o meu Senhor que vem me buscar, é o segundo ponto. Terceiro ponto, é os acontecimentos do arrebatamento. O que está acontecendo no mundo? É um ponto que nós devemos entender, porque alguma coisa está acontecendo. O mundo não passou por tanta transformação. Recentemente eu estava assistindo um documentário, o mundo tem 5 milhões de anos, não sei o quê, mas ele diz que o mundo está caminhando para a era que teve lá a explosão que destruiu os dinossauros, né? Que é a teoria da evolução e tudo mais, essas coisas. Mas ele diz que o mundo está nessa mesma característica, aquecimento global, as pessoas, superpopulação, uma série de coisas e tal, desmatamento, tudo isso. Eu não sei quanto isso é verdade, mas eu sei que o Senhor vai voltar. E tudo aquilo que o Senhor ensinou para a gente, dos acontecimentos, está sendo realizado agora. Tudo aquilo de tragédia, de coisas, de terremotos e todas as outras coisas está acontecendo. Segundo ponto, o Senhor descendo. Ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. Certo? Nós seremos transformados. E eu queria ler aqui para os irmãos uma das características dessa transformação, a verdadeira imortalidade. O que será? Muitas vezes nós vivemos, eu vou ser imortal, como vai ser a imortalidade? Eu vou ser transformado, como eu não serei transformado? Como que eu vou deixar esse corpo mortal, vou ter um corpo novo? A verdadeira imortalidade, o que será? Essa imortalidade não consiste da mera sobrevivência da alma juntamente com a glorificação, conforme alguns ensinam, evidentemente. Antes será uma forma de vida, e não apenas uma vida sem fim, certo? Ela indica a participação na própria forma da vida de Deus. Então quer dizer, a nossa transformação será o quê? Uma vida sem fim para participar com Deus. É uma transformação para a gente participar. Irmão, que privilégio esse nosso. Amém. Certo? É uma transformação. Então quer dizer, eu não posso chegar a Deus se eu não for transformado. Irmão, mas para mim ter essa transformação, primeiro eu tenho que aceitar aqui. Primeiro eu tenho que buscar aqui. E ele fala, essa transformação é o que? É para nós estar participando com Deus. Quando Jesus ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse aqui, irei preparar lugar para que onde eu estiver estejais comigo. Irmão, é um privilégio que então eu preciso de uma transformação. E essa transformação, quando a gente fala de arrebatamento, é justamente isso, eu entender que o arrebatamento vai acontecer, que o Senhor vai me transformar, o Senhor vai me levar ao céu para compartilhar com Ele essa vida, certo? Isso
concretiza através da participação na natureza e nos atributos de Cristo, como uma mediação de autêntica filiação, quer dizer, como filho, Deus, aqui Jesus autenticando nós como filho, Ele vindo nos buscar para que nós sejamos seu filho, o qual é sinônimo de salvação, que a nossa filiação, quando Deus nos aceita como filho, qual a condição para essa? Eu preciso aceitar Ele como meu Salvador, certo? Eu preciso aceitar Ele como meu Senhor. Portanto, a verdadeira imortalidade consiste da participação na natureza divina. Deus possui essa natureza em grau infinito e perfeito. Os remidos compartilhação dessa realidade, mas apenas finita e parcialmente. A eternidade inteira, entretanto, será utilizada pelos remidos que chegarem a participar mais e mais do atributo de Deus e que o aceitarem como Senhor. Amém. Irmão, olha que coisa interessante. Nós estamos falando do arrebatamento. Quando o Senhor ele vem nos arrebatar, é justamente para que nós participamos com Ele, porque dessa nova jornada da nossa vida, uma vida infinita, uma vida participativa com Deus, certo? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Agora, como os filhos, é uma filiação que agora ela vai ser autenticada, certo? Aqui o autor aqui desse estudo ele fala assim, é uma filiação, aqui nós somos filhos de Deus, mas lá no céu ele vai autenticar agora, né? Aquilo que prometeu, agora vocês estão comigo, certo? Quando eu prometi para vocês, onde eu estivesse, vocês estariam comigo, agora vocês estão comigo, como meus filhos, como os verdadeiros adoradores. Então, irmão, privilégio que nós temos, mas primeiro eu preciso entender, para passar por toda essa transformação, eu preciso de ter compromisso, certo? Compromisso com a palavra, compromisso com o Senhor Jesus, certo? Os remidos compartilharão dessa realidade, certo? E é exatamente disso que consiste a glorificação de Deus, e esse viverá um processo eterno, eternidade, processo eterno, maravilhoso, né, pastor? Pensou a eternidade, eu acho. Verdade. Vou fazer uma pergunta, pastor, assim, interessante, assim, quando nós estivermos no céu, o que eu acho que vai mais chamar a atenção do Senhor? O que o Senhor gostaria de perguntar para Jesus? Cara, tanta coisa que eu gostaria de perguntar para Jesus, mas eu acho que eu perguntaria... Acho que eu passaria um longo tempo ouvindo ele falar sobre a salvação, né? Porque sobre o momento da crucificação, né? Acho que o auge pra gente é a questão da crucificação dele, né? E então aquele momento ali que ele se entregou, né? Que amor é isso? Eu quero mergulhar nesse amor. Acho que isso é uma das primeiras coisas que eu perguntaria para ele, né? Sobre esse amor, né? Já que a gente vai ter bastante tempo de conversa, né? Acho que eu queria aprender com o mestre como foi, né? Esses momentos aí da crucificação. E imagina, eu tiraria essas dúvidas. O autor do estudo ele fala assim, nós vamos deixar esse corpo, que é um corpo que ele adoece, é um corpo corruptível, um corpo do pecado, um novo corpo, e nós estamos na presença de Deus, imagine, né? E Deus te chamar você pelo seu nome. Chamar você pelo seu nome, verdade. Deus fala assim, olha, pastor Luiz, olha, aconteceu isso, olha, eu fiz isso porque amei a humanidade, eu fiz isso por amor. Irmão, para nós chegarmos nesse ponto dessa realidade que nós queremos, dessa busca, desse encontro com Cristo, eu preciso o quê? Entender, eu preciso crer que Ele vai voltar, Ele vai me buscar. Tem até uma música que a gente canta aqui na igreja que a gente termina dizendo, quando o grande dia chegar, e quando esse grande dia chegar, né, que a gente vai se encontrar com o Senhor face a face, nós vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Então eu creio que assim, tudo que a gente passa aqui, mesmo de lutas, de dificuldades, de desafios, mas se permanecer firme, quando a gente chegar lá, a gente fala, realmente, só pelo que o Daniel está falando aqui, veio essa música para mim, valeu a pena, porque aí você vai ter o corpo transformado, você vai estar com o Pai, na casa do Pai, você vai ver todas aquelas maravilhas que a gente nem consegue imaginar, não terá mais doença, não vai ter mais fome, não vai ter mais guerra, não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais nada, entendeu? É apenas a gente ali com o Senhor, vivenciando tudo isso com o corpo transformado. Então realmente essa música veio na minha cabeça, né? Vale a pena servir ao Senhor. A gente vai dizer, Senhor, valeu a pena. É interessante, né? Que tem um autor aí, eu estava até lendo o livro dele, David, não sei o quê, e ele fala justamente disso, né? Do que a gente espera do céu. O que eu espero do céu? E ele fala assim, todo mundo conhece o Spielberg, né? Steven Spielberg, é um dos caras que inovou o cinema, né? Com os efeitos especiais e tudo mais. Sim. Ele falou assim, mano, todo mundo fica admirado, nossa, você assiste o filme Jornada nas Estrelas, olha como é isso.
Mas isso aí não compara 1% daquilo que Deus tem para nós no céu. Amém. O próprio apóstolo Paulo falou, né? Que o que nós vamos ver lá. Então isso cada dia me deixa assim mais. O que nós vamos ver no céu? Eu acho que só a presença de Deus, assim, a luz da presença de Deus, acho que já vai maravilhar muitas coisas. Nossa, o próprio Senhor Jesus, você vê Jesus como Deus. Então quer dizer, para mim chegar a esse ponto, eu preciso entender e querer chegar lá. E eu preciso entender. E o tempo está findando. O Senhor está nos preparando. O Senhor está, assim, cada dia mais falando assim, olha, se prepara. Parábola das 10 virgens. 5 serão prudentes, seja prudente. Então quer dizer, se o Senhor fala, leia a Bíblia, me busque, certo? Caminha comigo, certo? O Rodrigo, o pastor Rodrigo, né, na semana passada, no domingo, a pregação dele é interessante. Ele falou, muitas vezes a gente quer entregar parte da gente para Deus. E falar, ó Deus, essa parte não mexe, essa parte quem decide sou eu. Muitas vezes a gente tem se decepcionado com nós mesmos e colocamos a culpa em Deus. Mas o que acontece? Quando o Senhor Jesus fala no arrebatamento, quando o Senhor Jesus fala numa transformação, irmão, porque o que eu tenho que querer mais? Eu tenho que buscar mais, querer mais do Senhor, ser transformado, viver, entender que o dia que a trombeta tocar, eu falei, o Senhor veio me buscar, estou pronto, eis-me aqui, Senhor. Só que assim, você vai estudar um pouco sobre quando era tocada as trombetas, é o quê? Quando era a guerra. Então quer dizer, eu tenho que viver atento como se fosse acontecer uma guerra. Então, por exemplo, qualquer momento a trombeta vai tocar e eu tenho que estar preparado. Agora, minha preparação consiste em quê? Mais de Deus, buscar mais de Jesus. Eu quero ser transformado, eu quero passar, eu quero deixar esse corpo e chegar até Cristo num corpo renovado. Mas eu preciso me preparar. Verdade. E acontece, tudo isso, irmão, é o quê? Na questão de buscar o Senhor. Eu quero participar dessa transformação. Senhor, dá-me. Se tem dificuldade, peça ao Senhor. Tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Eu quero entender da tua palavra. Eu quero buscar mais. Eu quero estar atento ao que está acontecendo no mundo, Senhor. Senhor, mostra-me, Senhor, a tua palavra. Porque, irmão, o Senhor está aí. E Ele quer nos levar. Ele quer nos transformar, como diz. Nós vamos ser ressuscitados, vamos ser transformados. Mas eu preciso estar no Senhor, vivendo o que o Senhor tem para mim. Amém? Amém. Tem uma série bem antiga chamada Deixados para Trás, né? Acho que o primeiro da série de todos é o que eu mais gosto, né? E lá retrata exatamente aí o momento do arrebatamento, né? A confusão que acontece na terra, né? As pessoas no carro, olha, só fica a roupa das pessoas. Mas o que me chamou mais atenção ali é realmente daqueles que estavam preparados que não estavam, né? E ali mostra exatamente, tem alguns momentos que mostra a esposa sempre falando pro marido e o cara nunca tendo tempo de ir para a igreja, né? Você vê o Senhor sempre falando com a filha também nunca tendo tempo, né? Esquecendo essas coisas. E ela foi arrebatada junto com o filho e o marido, e a filha ficou. Lá até mostra, eu acho engraçado, né? Mas lá até mostra até um pastor, né? Que pregava o evangelho e né? O pessoal olha lá, corre, quando chega na igreja, a igreja vazia, né? E assim, a maioria das pessoas tinham subido e o pastor não. E ali ele no arrebatamento, pelo filme, ele se converte, né? E até um assunto para uma outra aula, né? Sobre o que vai acontecer na tribulação. Mas aí mostra que ele fala, eu não estava preparado, né? Então quer dizer, a gente não pode viver de aparência, né? Porque vai chegar e a gente tem que, pode ser, sei lá, né? De repente, até agora, no momento que você está assistindo essa aula, pode acontecer um arrebatamento, não sei. Pode. A gente tem que estar Pode preparado. ser que nem assista, né? Nem Pode ser que nem chegue essa gravação aí. Mas o pastor falou uma coisa aqui interessante, né? Às vezes nós estamos vivendo o evangelho, mas muitas vezes eu não tenho certeza daquilo que eu quero, né? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que prega o evangelho, muitas vezes não tem certeza, é o quê? Porque deixou de crer naquilo que ele quer pregar. Eu quero pregar aquilo que eu creio. Eu quero pregar aquilo que eu acredito que o Senhor tem para nós, que vai acontecer. E como o pastor falou, nós já vimos a questão dos últimos acontecimentos, estamos vendo o arrebatamento. Nós vamos estudar quem vai ficar no arrebatamento. Pode ser, não sei. Eu vivo para que eu suba, mas de repente, certo? Eu creio que todos aqueles que andam com Cristo, que aceitaram o Senhor Jesus, eu creio que a igreja será arrebatada. Amém. Mas lá em Apocalipse fala que muitos vão ser salvos no arrebatamento. Muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Só depois do arrebatamento que vai. E nós vamos estudar quem são esses. Assim, quem não. O que vai acontecer? Como vai ser a vida dessas pessoas? Nesse período.
nesse muito período, mais difícil. que vai ser muito mais difícil. Então vocês não podem perder as próximas aulas, né? Porque a Bíblia fala que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar a morte. Verdade, muito forte. De tão terrível. E é isso aqui, é o sinal que nós vemos. Aqui, quando nós falamos do sinal do arrebatamento, que o mundo vai ficar em pânico, o mundo vai ficar apavorado. Imagine você numa situação dessa. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando dessa questão. Gente, obrigado aí, que Deus abençoe. Amém. Continuem aí, compartilhe essa aula, né? Mande para outras pessoas. Se tiver dúvida, né, manda. Se tiver dúvida, manda pra gente também. Que Deus abençoe. E não esquece que a gente está em campanha de 40 dias de jejum e oração. Faça o seu tempo de jejum, o seu tempo de santificação, porque isso tem a ver com essa preparação que a gente falou aqui. Exatamente. Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Vamos orar? Vamos orar? Verdade, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa aula. Obrigado a Deus. Que todo aquele que vá assistir, que possa entender um pouco mais a tua palavra. Obrigado Amém. pela vida do pastor Júnior, pastor Luiz também, a vida do Eduardo. Ó Deus, obrigado também para a Michelle que está aqui, por todos nós, Senhor, que estamos levando esse trabalho, Senhor, que seja somente para a honra e glória do teu nome e para a edificação da igreja, Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor possa dar forças cada dia, Senhor, para crescer na sabedoria da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.